Amados irmãos, amadas irmãs, mais uma só trombeta, e hoje nós vamos falar sobre a conduta dos apóstolos, né? Sem primeiro falar um pouco que nos impactou bastante as palavras do irmão Esdras, sexta-feira à noite, que deu-nos um quadro terrível, né? De capítulo 6 de Gênesis. Ali Deus estava tão triste por ter criado o homem, e chegou aquela raça misturada dos anjos caídos com as filhas dos homens. Então isso doeu muito no coração de Deus, e isso Deus queria então acabar com aquela raça humana. E eu estava ali sentado ouvindo o falar do nosso irmão. Eu estava encolhendo na minha poltrona, cada vez mais triste, né? Realmente é terrível esse quadro, essa cena toda aí que ele pintou para nós. Mas aí, eis que no capítulo 6, versículo 8, olha só, né? Porém Noé achou a graça diante de Deus. Puxa vida, aquilo lá foi uma salvação. Eu quase que pulei da poltrona de alegria, aleluia, né? Finalmente, né, Senhor achou entre tantas pessoas, né, tantos homens ali, achou uma pessoa ali que era íntegro, justo, correto diante de Deus, e achou a graça diante de Deus. Então apenas com uma pessoa, Deus então mudou toda, né, a humanidade. Então nós, irmãos, nós podemos fazer diferença sim nesse mundo tão tenebroso, o pecado se multiplicando, não é? O pós-modernismo aí está cada vez avançando, os homens são iníquos, cada vez mais iníquos, que são contra tudo que é lei e tal, não tem mais. Pode fazer de tudo, tudo é válido, né? Então está mais ou menos a nossa geração muito parecida com a geração de Noé, muito mesmo, muito semelhante. Então o irmão Pedro também insistindo conosco sobre é necessário que a gente tenha a verdade sedimentada dentro de nós, para que não sejamos levados de roldão, não é, por essa onda de correnteza maligna, né? Dessa corrente maligna, até para os próprios irmãos e irmãs, né? Podem afetá-los, né? A apostasia está aí, né? Apostar-se da fé, apostatar-se da fé, não é? Então vem essa apatia. Então nós, com a palavra do Senhor, queremos lutar contra a apatia dos irmãos, né? Se porventura tiver algum irmão assim apático espiritualmente, precisamos orar por eles, fazer alguma coisa, ter comunhão, para que ele seja salvo dessa geração perversa e maligna, né? Então, irmãos, a melhor coisa é o que o irmão Pedro falou para nós, que Deus é a verdade, Deus é a única verdade, e domingo passado ele disse que Deus é original. Olha só, Deus é original, o resto é falsificação, o resto é tudo mentira, é tudo imitação. Só Ele é original, só Ele é a verdade. Puxa, isso nos alegrou muito quando ele falou isso, né? E Deus deseja que esta verdade, que Ele mesmo, né, em Cristo, seja colocada para dentro de nós, se tornando realidade em nós. Não é apenas um conhecimento sobre a verdade, não é uma percepção, não é, intelectualizada da verdade, mas essa verdade como pessoa, como vida, como algo orgânico, se mescla conosco, com o nosso ser, e se torna a nossa realidade. Essa verdade
vivida por nós. Uma vez que a verdade está dentro de nós, então, irmãos, isso se torna realidade. E isso ninguém tira de nós, né? Então, hoje, o que devemos fazer é colocar, sedimentar essa verdade para dentro de nós. E ainda falou, o resultado de ter a verdade é a justiça. Glória ao Senhor, né? O fruto da verdade é a justiça. E a justiça, né? A justiça produz a paz. Graças ao Senhor, né? Então, isso é muito forte. Ele também citou para nós João 1,14, que diz assim que o Senhor, ele é o verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Primeiro vem a graça. O que é graça? Graça, né, é o desfrute que Deus nos dá por meio do seu Filho para nosso desfrute, para nós desfrutarmos, né? Entende? Então, o desfrute desta verdade. E quando desfrutamos pela graça esta verdade vai sendo assimilada por nós no nosso interior, no nosso ser. Ela vai ser absorvida, digerida e se tornando a nossa pessoa, né? Vai tomando conta cada fibra do nosso ser, cada célula do nosso ser, não é verdade? Vai se tornar essa realidade dentro de nós. É isso que Deus está trabalhando, né? E Deus é luz e Deus é amor, né? Então, quanto mais temos essa verdade dentro de nós, mais luz temos e mais luz, né? Mais amor nós temos. Então, o resultado é mais justiça e decorrente da justiça, a paz. Graças ao Senhor, o Senhor está fazendo isto em nós, né? E Deus nos deu graça. Graça não é o fim em si. Graça é o meio para nós chegarmos até a verdade, para que essa verdade seja tomada para nosso interior, digerida por nós e se tornando um com a nossa pessoa, né? Então, porque Deus, para que Ele vai dar graça assim de graça, na verdade? O nosso Deus, ele busca resultados, né? Ele é o Senhor da vinha. Então, quando Ele planta uma vinha, o objetivo dele é ter um fruto da vinha, né? Então, quando Ele viu uma figueira à beira da estrada, que Ele se aproximou, querendo tomar o fruto daquela de figueira, não tinha, então Ele imediatamente amaldiçoou. Então, se Deus plantou a vinha, então Ele espera que esta vinha produza fruto para Ele. Então, nós também, o Senhor nos deu graça para que tenhamos a verdade em nós, a realidade, para que possamos, então, ter o fruto. E o fruto é devolvê-lo, né, como diz o Espírito, Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito é várias coisas, é amor, é paz, é alegria, e vai por aí, né? Graças ao Senhor. E em Efésios também, aqui em Efésios 4:24. 4:24, que diz assim, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Esse novo homem é criado segundo Deus, né? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui uma pequena correção, que retidão no original é santidade. Então, criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Então, a justiça aqui é procedente da verdade. Então, se nós temos a verdade, que é a realidade, então nós temos a justiça e a santidade procedente da verdade. A justiça, né, é algo que a gente mostra. Vou ver mais para frente isso,
Por exemplo, em João 14, 16, 17, fala do Espírito da verdade. É, na verdade, o Espírito da realidade. E isso nós recebemos através da palavra da verdade. Então, vou ver alguns versículos. 2 Coríntios 6, 7, aqui diz assim. 2 Coríntios 6, versículo 7, né? Na palavra da verdade, olha só, já no começo do versículo diz, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, é a primeira coisa, palavras da verdade é no poder de Deus, ok? Então, vamos ver também Efésios 1, 13 e 14. Tudo isso para sedimentar a realidade em nós, tá? 13 fala assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, o que é essa palavra da verdade? É o evangelho da nossa salvação. Tendo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, né? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E também Tiago, né? No livro de Tiago, depois de Hebreus, né? Logo vem o Tiago depois de Hebreus, 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, porque Ele é a verdade. Então, não existe, né, nele nenhuma sombra de variação. E nem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Ele não muda, ele é constante. Essa verdade, essa realidade que está dentro de nós é constante. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou. Nosso Pai nos gerou, né, pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Graças a Deus, esse versículo é muito importante. Depois, se vocês quiserem, né, vocês podem ruminar mais. Depois vamos para 2 Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Olha só que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, outra vez, como é importante, irmãos, a palavra da verdade. Os irmãos de frente nos falam palavras proféticas. Essas palavras são palavras da verdade. Essas palavras transportam a realidade para dentro do nosso ser, né? Então, é muito importante a palavra da verdade aqui, né? E que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem a palavra da verdade significa cortar retamente a palavra, cortar do jeito que a palavra é, sem adicionar, sem modificar. Se a gente modificar ou adicionar algum elemento estranho na palavra da verdade, se torna então uma adulteração da palavra. Então nós precisamos ser esses bons carpinteiros que cortam retamente a palavra, graças ao Senhor. Estou dizendo tudo isso porque uma vez a palavra que está dentro de nós, então nós, tendo essa realidade, vamos expressar essa verdade, tá? Olha só,
em 2 Coríntios 4, 2. 2 Coríntios 4, versículo 2. Aqui diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha só, essa é a conduta dos apóstolos. Eles estavam cheios de realidade, a verdade sedimentada nele, e eles não só têm a verdade, né, como algo objetivo, mas eles têm a verdade já esmiuçada, ruminada, digerida, e se tornam seus próprios fibras, suas próprias fibras, seu próprio ser, né? Então eles não adulteram a palavra de Deus, não andam com astúcia, pelo contrário, eles recomendam a consciência de todo homem. Quer dizer, o viver deles é capaz de recomendar a consciência dos homens. Quando os homens encontram com eles, né, essa pessoa viva, cheia da realidade, nota neles que há uma verdade nele, que Deus está presente com eles, no seu viver, não é? E na presença de Deus ainda, na presença de Deus, na consciência de todo homem e na presença de Deus. São duas coisas, né? E pela manifestação da verdade. Isso que eu queria falar um pouco com vocês sobre a manifestação da verdade. Vamos ver então, essa manifestação da verdade é uma vez que você expressa a verdade que está dentro de você, que é cheia de realidade. São coisas reais, né? Próprio Deus sendo dispensado em você. Então você vive por essa verdade, esta vida cheia de realidade, né? Então o viver dos apóstolos, né, expressavam esta realidade. Então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses. Vamos para 1 Tessalonicenses. Somente no capítulo 2, porque aqui tem várias expressões do viver deles que expressam a verdade, não é? Veja só a verdade em pessoa aqui, né? Vou ler devagar para os irmãos entenderem, né? Paulo diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, tá? Então, imagina você enviado por Deus para visitar certo grupo de irmãos, né? Para pregar evangelho para eles e tal, e depois conduzi-los ao caminho de Deus, na vida da igreja. Aí, por causa que você não tem a verdade sedimentada em você, a realidade, de repente, a sua estada lá pode ser infrutífera, né? Então, Paulo diz assim, contrário, que nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então, nós temos que ir diante do Senhor, se quando formos visitar os irmãos, que possamos ir cheio de Deus, cheio de realidade de Deus. Isto torna a nossa visita frutífera, né? Mas apesar de maltratados, então, irmãos, não é fácil, né? Muito maltratos, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, em meio a situações adversas, em meio a maltratos, em meio a ultraje, eles tinham essa coragem, né? essa ousadia
de falar de Deus ali, né? É o poder de Deus que os sustentavam, porque eles eram um com Deus, por isso que eles podiam realizar a obra de Deus ali. Pois a nossa exortação não procede de engano. Engano é o erro, nem de impureza, relacionado ao aspecto moral, é imoral, né? Imoralidades, nem se baseia em dolo, também no engano. Pelo contrário, por que eles? Porque tanto engano, impureza, dolo, tudo isso é contrário da verdade. Quando você está com verdade, o seu procedimento é pela verdade. Mas se você não tem a verdade como realidade em você, o seu procedimento pode ser, o resultado do seu procedimento pode ser engano, impureza e dolo. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Irmãos, não é fácil ser aprovados por Deus, né? E eles foram aprovados por Deus. A ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, o viver desses apóstolos eram assim, saía aroma nesse viver, saía perfume de Cristo no viver deles. Você sentia que Cristo eram exalados deles. Isso é o viver da realidade. Ó Senhor Jesus, né? E muito apreciado isso, tanto que Deus experimentou esse aroma, essa fragrância de Cristo, esse perfume de Cristo. Deus aprovou a conduta deles, né? E aprovou, né, a conduta deles a tal ponto de lhes confiar o evangelho, né? Assim falamos, Paulo continua, assim falamos, e eles também falavam, né, essas palavras da verdade, não com intenção de agradar homens. Tem muitos que falam a palavra, mas com intenção de agradar homens, com o objetivo de ter algum ganho ganancioso. Mas graças ao Senhor que quando você tem realidade de Deus, você nem chega perto a isso, né? Você passa o que é a palavra da verdade. Não para agradar homem, e sim a Deus. O viver dos apóstolos ali é para agradar a Deus. E Deus é aquele que prova o coração. Que possamos ser provado e aprovado, né, por nosso Deus, né? Todas as nossas condutas, nosso procedimento, né, tal. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Muitos obreiros, infelizmente, gostam de usar linguagem de bajulação, de bajular alguém, né? Elogiar excessivamente, também com fins para obter algum lucro ganancioso, né? Mas aqui eles não era para isso. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. O que eles faziam? Eles faziam na presença de Deus. Então, quando você tem realidade dessa verdade, todas as coisas que você faz junto com Deus, né? Então, Deus está sempre junto de você. Também jamais andamos buscando glória de homens. Olha só, quantos obreiros que nós temos ouvido, visto, né? Que falam as coisas, tal, mas buscam a glória de homens, querendo ser reconhecidos, querendo ser aplaudidos, querendo ser, né, exaltados, né? Mas isso não é verdade. A palavra da verdade nos diz que uma vez que temos dentro de nós só procuramos agradar a Deus. Só procuramos que Deus nos aprove. Isso é importante. Também, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos.
com a mãe que acaricia os próprios filhos. Então os apóstolos chegaram a tal ponto da verdade, a tal ponto da realidade, que o que eles sentem pelos santos era um sentimento de uma mãe. Puxa vida, a mãe não tem, né, benefícios sociais, não tem 13º, não tem férias, não é verdade? A mãe é mãe, né? Mesmo que ela, né, não ganhe nada disso, ela tem o amor pelos filhos, não é nem responsabilidade, é o amor mesmo, né? Se entrega. E mais aí o Paulo fala que, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus. Olha só, não é só eu sou obreiro, vou lá, faço a minha parte e tal, tchau, eu vou embora, né? Eu vou lá dar uma conferência e tal, né? E vou embora. Não, ele diz assim, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Isso que é mãe. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Graças ao Senhor, né? Então, em labor, em fadiga, né? Então, de noite e dia, labutando, para não viver às custas dos tessalonicenses. Eles não queriam ser pesados a eles, tá? Então, eles não queriam que o evangelho sofresse algum desconto na hora de passar para os irmãos de Tessalônica. Puxa, que coração, né? Mesmo que eles não recebam nada, não é verdade? Eles ainda têm que pregar o evangelho lá e passar toda a verdade para os santos, né? Isso aqui é a palavra da verdade, misturado com atos, né? Então, se eu viver ali, né, é um viver cheio de justiça, né? Cheio de perfume, né? Cheio de atos de justiça. Aí, versículo 11, e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós. Então, como pai também é mãe, acabou de falar como mãe, agora é pai. Então, os apóstolos são mãe e pai, tem essa dupla função. Exortamos, consolamos e admoestamos. E olha assim, para viverdes, por que eles exortam? Por que eles admoestam? Para que os santos tessalonicenses possam viver por modo digno de Deus. Olha, isso é muito importante, viver por modo digno de Deus. Existe um viver que é um viver digno de Deus, que Deus agrada, né? Então, esse viver é pela verdade. Quando você tem a verdade dentro de você, e o que você manifesta, o que você faz, o que você produz com o seu corpo, você vai produzir esse tipo de viver, né? Então, aqui, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E versículo 13, olha aqui, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra de que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como palavras, e sim em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ele está falando da palavra. Quando Paulo levou a palavra da verdade para os Tessalonicenses,
essa palavra, né, continuou ressoando nos corações dos tessalonicenses e essa palavra, esse ressoar, continuou operando eficazmente nos que creram. Então, quando nós falamos a palavra, claro que a nossa palavra tem que ser acompanhado, né, com o nosso viver. O nosso viver é importante, por isso que irmão Pedro também começou a falar sobre o corpo. Todas as coisas nós fazemos pelo corpo, né? E 2 Coríntios 5:10 fala que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para ser, né, para receber a sua galardão de acordo com que tem feito o mal, bem ou mal pelo corpo, né? Por esse corpo. E também Romanos 12:2 diz assim, 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, né? Então aí é importante o corpo, porque com o corpo você pode expressar, não é? Um viver, né? Um procedimento, uma conduta que agrada a Deus, né? Então isso é muito importante, essa palavra. Então a palavra vai junto com o viver. Esse viver que é o viver da verdade. E em 1 Timóteo 3,15 também, né? Aqui só citando para vocês, 3,15 fala assim: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, na casa de Deus, que é a igreja, nós devemos saber como proceder, tá? Esse proceder é o viver, né? O proceder é uma conduta, como você se conduz na casa de Deus, não é verdade? Então, se você acha que existe um padrão por ser casa de Deus, mas você precisa perceber que quando você vive a vida de Deus e que a verdade de Deus é ruminada, é absorvida e entra na sua fibra, no seu ser interior, então essa palavra, o seu viver, o seu proceder em função dessa palavra, porque essa palavra tem a presença de Deus, essa palavra, esse viver é o viver que Deus aprova, né? Então, também esse tipo de viver no corpo que expressa esse viver santo, né? E viver digno, né? Aqui, voltando na 1 Tessalonicenses, mostrar para vocês, versículo 10, 2:10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Olha só, diz que os tessalonicenses são testemunhas do modo porque eles viviam. Que modo era? Qual a conduta deles? A conduta deles se tornou piedosa. Piedosa, primeiramente, é para Deus, né? Você tem um viver que expressa Deus, né? Piedade é Deus manifestado na carne, né? Então, Deus sendo expressado de nós, né? E isso é para o lado de Deus. E justa, não é? Então, quando temos a verdade, o produto dessa verdade é a justiça. Então a gente procede de uma maneira justa, não é? Diante dos irmãos, né?
E quando a gente procede de uma maneira justa, manifestando a justiça, e os irmãos recebem isso, o resultado é paz, né? Isso é interessante. Então, justo é para os homens e irrepreensível é tanto para Deus como para os homens e como até para o diabo, né? Satanás, que nos acusa de dia e de noite. E vai chegar um ponto, se você viver essa realidade, meus irmãos, cheio de Deus, Satanás não tem mais motivo para te acusar. Não tem mais motivo para me acusar se eu chegar a esse ponto, né? Então, graças ao Senhor, né? Isso é um viver irrepreensível, né? Esse é o que os apóstolos viviam, excelente. Então, também, isso está muito relacionado com a nossa veste, né? A veste simboliza a nossa conduta, o nosso viver, não é? Então, primeira veste, nós sabemos que Cristo foi a nossa primeira veste, né? Então, foi morto Deus, então, quando Adão e Eva, né, pecaram, então eles tentaram usar folha de figueira para fazer uma roupagem lá, para esconder sua vergonha. Isso é uma justiça própria, né? E a justiça própria é um trapo de imundícia, né? E lá na Isaías fala, é trapo de imundícia. Mas então Deus viu aquela situação, então Deus matou o animal, né? E desse animal tirou a pele e com a pele de animal vestiu Adão e Eva. Isso significa que agora eles foram justificados. E em João 1,29, quando o Senhor Jesus passava, o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro ali, né, era símbolo de Cristo, era tipo de Cristo. Então, na verdade, a realidade era o Cristo. Cristo é a nossa veste. Ele, então, ele foi sacrificado como cordeiro e a pele desse cordeiro nos justificou. Então, irmãos, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, estava devendo para Deus, né, a glória, estava devendo a justiça e a santidade. Mas graças ao Senhor, pelo ato de amor de Cristo, hoje nós somos devolvidos a Deus. Hoje temos acesso a Deus. Hoje nós temos o acesso à árvore da vida, porque Cristo já resolveu o nosso problema de glória, de justiça e de santidade. Hoje podemos viver na presença do Senhor. Mas nós precisamos trabalhar numa segunda veste. E essa segunda veste é totalmente relacionada com a nossa conduta. Não é verdade? Em Mateus 22:12, vocês quiserem, por causa do tempo, não vou lá, mas vê que aquele homem estava no banquete que o rei preparou para a boda do seu filho e convidou as pessoas que podiam convidar. Mas as pessoas que participassem daquele banquete tinham que vestir-se adequadamente. E essa veste era a veste nupcial. Então todos tinham que ter a veste nupcial. Mas este homem, quando o rei entrou na sala de banquete e viu uma pessoa lá sem a veste nupcial, então o rei indagou: e aí, amigo, você está sem veste nupcial? E essa pessoa emudeceu de vergonha. Então, irmãos, para que nós não cheguemos a esse ponto, quando nós formos na sala de banquete do rei, certamente nós vamos participar dessa boda de cordeiro, né? Então, tenhamos a nossa segunda veste, que é uma veste subjetiva, já trabalhada, né? Salmos 45:13
nos mostra que a filha do rei, quando está no palácio, né, essa filha do rei, foi escolhida entre muitas lá do mundo e foi trazido para dentro do palácio. E o palácio hoje, irmãos, a realidade desse palácio é a vida da igreja, é a igreja. Então a igreja é o lugar para nós crescermos adequadamente. Primeiro, quando ela entrou para o palácio do rei, então foi-lhe dado uma veste recamada de ouro, né? E assim tudo, assim por fora pendurado. Mas quando ela um dia quer entrar na presença do rei, então ela precisa ter uma outra veste. E essa outra veste é bordada de ouro. E esse trabalho de bordar é no ser dela, entendeu? Então ela tem que sofrer agulhadas e agulhadas, atravessando sua carne ali para bordar. E quando borda esses fios de ouro, não sai nunca mais. Agora, recamado de ouro, é possível que pode ser eliminado. Mas vestido bordado, você não consegue tirar. Fica para sempre ali. Então, Deus quer bordar este vestido nupcial em nós, né? E Apocalipse 19, ali fala de vestido finíssimo, resplandecente e puro. Esse vinho finíssimo é a nossa conduta. E a nossa conduta tem que ser fino, né? E também resplandecente. Esse me impactou muito, queria repetir aqui novamente. E esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Na verdade, no original, são as justiças dos santos. Cada dia temos uma justiça a fazer, né? A ser feita. Aleluia! Então, essa justiça, a justiça dos santos no dia a dia, isso vai acumulando e vai fazer com que esta veste seja resplandecente. Fica uma veste muito luminosa, cheia de glória. Então, para isso nós precisamos ver então em Mateus capítulo 5, Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, vamos por partes. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então a nossa luz tem que brilhar. Como brilha a nossa luz? Através da nossa veste. A veste com o nosso corpo, veste é para moldar nosso corpo, né? E essa veste com o nosso corpo se torna um. É a mesma coisa, né? Então, aqui disse, também a vossa luz assim brilha a vossa luz diante dos homens. Então, essa veste resplandecente deve brilhar diante dos homens. A nossa conduta, o nosso procedimento, o nosso viver tem que ser de modo digno de Deus, para que então possa brilhar diante dos homens. E ainda mais, para que vejam as vossas boas obras. Quem é que faz a obra? É o nosso corpo, né? Para que vejam as vossas boas obras. Essas boas obras têm a ver com os atos de justiça dos santos. Essas boas obras, né? É para que Deus se manifeste mais ainda em cada ato de justiça que realizamos.
Quando eles veem essa boa conduta, esse bom procedimento cheio da presença de Deus e cheio de brilho, glorifiquem a nosso Pai, a vosso Pai que está nos céus. Essa é a finalidade. Deus quer esse fruto e que sejam multiplicadas muitas ações de graças a Ele. Graças ao Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigado. Jesus é o Senhor.